Boa noite, a paz seja com todos. Você está feliz? Parece não. Pergunta para a pessoa do teu lado se ela está feliz. Vê aí, vê se ela está feliz aí. Vê nos olhos dela se ela está feliz. A gente vai ouvir a palavra de Deus. Se você trouxe a escritura, por favor, pegue a escritura sagrada agora. Abra em 1 Samuel, capítulo 22, e a gente vai ler o que está escrito no versículo de número 2. 1 Samuel, capítulo 22, nós vamos ler versículo 2. Eu acho que já dá para dividir a Bíblia, né? Só não dá para ficar espirrando na cara do outro, né? Aí não. Acho que já dá para dividir a Bíblia. Quando você esquece de trazer a palavra de Deus, já dá para dividir aí com quem trouxe. Desde que você esteja usando máscara, lógico. Eu estava falando aqui quarta-feira que eu fui fazer uma viagem rápida. Aí chega no aeroporto, é todo aquele protocolo, tem que ficar um afastado do outro, 2 metros de distância, não pode sentar um do lado do outro, tem que pular uma cadeira. Para embarcar no avião é a mesma coisa, tem que ficar seguindo lá um LEDzinho que eles colocam no chão com o número do teu assento, 2 metros de distância. Aí chega no avião, é um sentado em cima do outro. Não adiantou nada, né, Mala? Não adiantou nada. E os ônibus são a mesma coisa, né? Transporte público. Lotado, um em cima do outro. Vamos lá? Achou aí 1 Samuel, capítulo 22? Acho que dá para dividir, sim. Sei que você não queira. Aí se alguém chegar de sopetão aí querendo ler a sua Bíblia e você não quer deixar, aí você fala para a pessoa com toda a educação, compra uma para você, né? Aí ela vai se tocar na próxima reunião, ela traz a Bíblia. Ou instala o aplicativo da Bíblia no celular para facilitar a vida. 1 Samuel capítulo 22, quem não achou, diga amém. Que bom, hein? Versículo 2 diz assim: disse, pois, desculpe, estava lendo outro versículo. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém? Vou reler. E ajuntou-se a ele todo homem que estava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Agora eu leio a terceira vez e você repete em seguida, vamos lá. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele, Davi, se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém, igreja? Você percebeu aí que só gente com dificuldade
se uniu a Davi? Só gente que estava na pior. Só pessoas que estavam passando necessidade procuraram Davi. E Davi estava fugindo. Davi, nesse momento aqui, ele está numa caverna. Ele está escondido. E estes homens descobrem que Davi está naquela caverna, escondido, e eles resolvem ir até lá, para buscar ajuda em Davi. Por alguma razão, estes homens acharam que era melhor estarem na caverna com Davi do que estarem servindo o rei Saul, que havia ocupado o trono de Israel. Eles acharam melhor estar na caverna do que estar livres, servindo ao rei Saul, que havia assumido o trono de Israel. Quer dizer que Davi tinha algo especial na vida dele, que fazia com que as pessoas preferissem estar ao lado dele do que ao lado de um homem que tinha autoridade sobre toda a nação de Israel. E estes homens estão com Davi. Você crê na palavra de Deus? Crê que Deus quer falar com você através dessa palavra? Então você vai fazer assim, não vai aplaudir não, hoje você não vai aplaudir não. Hoje você vai levantar a sua Bíblia, do jeito que ela está aí aberta, porque aberta é a boca de Deus falando, fechada é como qualquer outro livro. Então levante a palavra de Deus assim aberta, do jeito que ela está, e eu quero que você ore por esta palavra. Diga para Deus: Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, entendimento, para que eu possa compreender tudo quanto está escrito nesta palavra. Faça com que a tua palavra penetre no meu coração e transforme a minha vida e me ajude a entender tudo aquilo que eu preciso fazer, as decisões que eu preciso tomar, como eu devo me conduzir. Pai querido, aqui está a tua palavra, ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela que nos ajuda a compreender quem somos e aquilo que precisamos fazer. Nos dá a revelação da tua santa palavra nesta noite, e fala com cada pessoa que está neste lugar. Fale também com quem assiste ou ouve esta mensagem à distância, em qualquer outro lugar, e fala não aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir, e envia a tua palavra com poder, com autoridade, e que a tua palavra vá e produza a ela o resultado para o qual vai ser enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podeis sentar, queridos. Nesse momento, Saul é o rei de Israel, e o povo de Israel está feliz, porque eles têm um rei. Tempos atrás, eles estavam perdendo algumas batalhas, e devido às derrotas que eles estavam sofrendo nas batalhas, eles começaram a dizer que eles só eram derrotados nas batalhas porque eles não tinham um rei que governasse sobre eles. E todas as nações que estavam em volta de Israel tinham os seus reis, os seus governantes. E naquele momento Israel começou a achar que se eles tivessem um rei que governasse sobre eles, então eles não sofreriam mais derrotas nas batalhas que eles entravam. Eles acharam que faltava um homem para liderá-los. Então o que eles fizeram? Eles desprezaram a liderança de Deus. Porque antes de ser levantado um homem para governar Israel, Israel estava debaixo do governo de Deus. Deus era o rei. E ele não é um rei comum. Ele é o rei dos reis. Mas eles desprezaram, simplesmente desprezaram o governo de Deus e não quiseram mais serem governados por Deus. Quiseram que Deus colocasse um homem para governá-los. E Deus fez isso. Aí Saul assumiu o trono de Israel.
E naquele momento da história, Israel estava feliz. E Saul começa a reinar sobre Israel num momento bastante difícil da história de Israel, porque eram tempos de guerras, eram tempos de conflitos, de batalhas. O inimigo quase não dava trégua, principalmente os filisteus, que faziam divisa com Israel. Eles invadiam o território de Israel o tempo todo. Então, quando Saul assumiu o reino de Israel, Israel estava passando por um tempo de lutas. Só que uma luta, ela vem para duas coisas. Eu quero que você deixe isso registrado. Não precisa anotar não, só tenta registrar na memória. Uma luta, ela só serve para duas coisas. Ou para aproximar a pessoa de Deus, ou para afastá-la de Deus definitivamente. Eu vou repetir. Uma luta, ela só serve para duas coisas. Ou para aproximar a pessoa de Deus, ou para afastar a pessoa de Deus definitivamente. Quando as lutas começaram a crescer contra o reino de Saul, que era Israel, as lutas que Saul enfrentava em Israel, ao invés de aproximar Saul mais e mais de Deus, fizeram com que Saul se afastasse de Deus, e Saul passou a desobedecer o Senhor. Sabe quando a pessoa está passando por muitas dificuldades, ela começa a dizer assim: se Deus não me abençoar, eu não vou mais para a igreja. Quem já ouviu alguém dizer isso? Levante a mão. Você fala que é você, né? Às vezes a gente fala essas coisas, essas asneiras, não é? Às vezes a gente perde o equilíbrio. Às vezes a gente fica nervoso, fica com raiva de uma situação e acha que Deus é o culpado, porque Deus permitiu que aquela situação ocorresse. Então, quando as lutas começaram a se multiplicar contra Israel, ao invés de Saul se apegar com Deus e buscar em Deus força para enfrentar os inimigos, Saul acabou se afastando de Deus. E todas as vezes que Deus enviava um sacerdote, um profeta, para dar direção para Saul e dizer para ele como ele deveria agir diante daquela situação, Saul agia com rebeldia. Ele fazia o contrário daquilo que Deus estava dizendo para ele fazer. Só para resumir um pouco aqui a história, esse Saul, ele vai se desviar tanto da presença de Deus, que ele vai ficar endemoniado. Ele vai ficar endemoniado. E ele chega a fazer uma coisa que era uma ofensa ao próprio Deus e à casa de Deus. Ele chega a fazer sacrifício sem ser sacerdote. Você sabe que só o sacerdote no Antigo Testamento poderia oferecer o sacrifício. Nenhuma pessoa poderia oferecer sacrifício diante de Deus se não tivesse sido escolhida por Deus como sacerdote. E Saul vai fazer isso. Se você ler aqui o capítulo 16, do 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 1, é no mesmo livro, mas lá no capítulo 16 eu vou voltar um pouquinho na história com você. Quando Saul começou a prevaricar e a fazer coisas fora daquilo que havia sido estabelecido por Deus, Deus vai cansar de Saul. Às vezes Deus cansa, sabia? Deus cansa. Uma vez Deus estava cansado do povo de Israel, cansado da corrupção, cansado da murmuração, e aí ele vai chamar Moisés e vai dizer para Moisés: Moisés, eu vou acabar com todo esse povo, e eu vou fazer de ti uma grande nação. Através de você eu vou levantar um novo povo,
porque esse povo não me serve. Deus chegou a falar que iria exterminar o povo de Israel por causa da sua corrupção e da sua murmuração. Só que Moisés era um homem muito sensível. E aí Moisés foi falar com Deus. E ele chegou a dizer para Deus assim: Senhor, espera aí. Se não for para perdoar este povo, peço-te que risque o meu nome do teu livro que tens escrito. Ou seja, se não for para salvar este povo, pode tirar o meu nome do livro da vida. E diz o texto que o Senhor se arrependeu do mal que disse que faria ao seu povo. Ou seja, Deus voltou atrás de uma decisão que ele havia tomado. Mas Deus estava cansado. Cansado da murmuração. Cansado de as pessoas não servirem a ele da maneira que ele é digno de ser servido. E aí Deus falou: Moisés, é simples, eu vou acabar com todo mundo e vou começar uma outra geração através de você. Eu quero pessoas como você, Moisés, eu não quero pessoas como esse povo aí. E olha o que diz aqui, gente, capítulo de número 16 e versículo 1. Fala assim, ó: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Veja que Deus já tinha rejeitado Saul. E mesmo assim Samuel continuava lá insistindo, para ver se ele conseguia converter o coração de Saul ao Senhor. Eu já cheguei a uma conclusão: se Deus não te converte, quem sou eu para te converter? Eu já cheguei a essa conclusão. Eu vou trocar o lado agora, tá? Para você não achar que eu estou falando só de você, eu estou falando aqui de um modo geral. Se Deus não me converte, quem é você para me converter? Concorda comigo? Quem é você? Se Deus não muda quem você é, quem sou eu para mudar quem você é? Se Deus não muda quem eu sou, quem é você para mudar quem eu sou? Então Samuel ficava insistindo. E Deus chega para o Samuel e fala: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deus falou para Samuel: eu não quero mais Saul. Eu não quero mais que ele governe o meu povo. Eu não aprovo Saul. E Samuel continuava insistindo. E aí Deus fala assim, ó, ainda no versículo 1: enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha aí, Samuel estava com pena de Saul, porque ele sabia que Saul iria perder o seu reinado. Mas Deus já havia escolhido um outro homem para reinar no seu lugar. Deus já havia escolhido Davi. E sabe o que quer dizer o nome Davi? O nome Davi é a raiz da palavra amor, e Davi quer dizer amado de Deus, ou simplesmente amado. Deus já havia escolhido um amado para assumir o trono de Israel e governar o seu povo. Preste atenção no que eu vou dizer. Você que está ouvindo essa palavra, você que está ouvindo esta mensagem aqui, você pode ter a certeza de uma coisa: ainda que você se sinta desprezado ou desprezada, largado, ainda que pareça que todos estão reinando e você está só perecendo, não se preocupe, porque Deus escolheu a tua vida, porque você é um amado de Deus, você é uma amada de Deus, e Deus vai te honrar no momento certo, e no momento certo Ele vai entregar nas tuas mãos aquilo que Ele de antemão já havia preparado para você. Você crê nisso? Quem crê, diga: eu creio. Mas vem comigo aqui de novo. Eu estou em 1 Samuel, no capítulo de número 22, onde a gente começou a leitura.
Estou em 1 Samuel, capítulo 22. O que diz aí no versículo de número 2? O que diz no versículo 2? O primeiro versículo que a gente leu. Davi tinha fugido de Saul, porque Saul soube que ele havia sido ungido pelo sacerdote Samuel para ocupar o seu lugar no trono de Israel. E aí Davi está na caverna de Adulão, e quem aparece lá? Todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado. Você acha que Davi tinha recurso para ajudar alguém a pagar alguma dívida? Sim ou não? Não, ele não era rei. Pelo menos não oficialmente. Ele ainda não havia assumido o trono, ele não tinha acesso à sala do tesouro. E todo homem de espírito desgostoso. Como é que você traduz isso? O que é uma pessoa com espírito desgostoso? É uma pessoa desanimada, sabe? Uma pessoa que não tem ânimo para nada. É uma pessoa que já desistiu, já perdeu a fé, já perdeu a esperança, não tem mais motivação para continuar aquilo que estava fazendo. E ele se fez chefe deles, e eram com ele, quantos homens, gente? Os 400 homens. Quer dizer que Davi vai começar a governar com 400 homens. Estes serão os primeiros que Davi vai governar. 400 homens. Mas eu quero voltar de novo lá em 1 Samuel 16. Volte aqui de novo em 1 Samuel 16. E lá no versículo 13, quando Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de quem? De Davi. Então, vamos entender essa parte. Por que aqueles 400 homens saem lá do palácio do rei Saul e vão lá para a caverna se ajuntar a Davi? Porque o Espírito de Deus está lá na caverna com Davi. Amém, igreja? O povo não quer estar com o rei, eles querem estar com o ungido. Saul é o rei, e não há como negar isso. Mas a unção de Deus não está mais no Saul. O Espírito de Deus não está mais com Saul. O Espírito de Deus está com Davi. E os homens pensam, não importa se Davi está na caverna. O que importa para nós é que com ele está o Espírito de Deus. Diga glória a Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado, fala para ela assim, fala de longe mesmo, fala assim: você tem que andar com quem tem o Espírito de Deus. As pessoas não usam muito esse critério, né? Geralmente elas querem andar com quem ocupa posições de destaque. Eu vou andar com aquela pessoa porque se eu conseguir a amizade dela, eu vou conseguir uma promoção aqui na empresa. Mas eu já falei aqui em outras mensagens, não sei se você lembra, que quem te promove não é o homem. Quem te promove é Deus. Daniel tinha 86 anos de idade, quando ele era um dos 3 príncipes da Babilônia. Haviam 3, ele era um dos 3. Só que os conselhos de Daniel eram tão corretos, eram tão certeiros, que naquele tempo o rei Dario pensava constituí-lo sobre todo o reino. Haviam 3 príncipes, Daniel era um dos 3, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino, ou seja, eu vou elevar esse Daniel acima dos outros 2 príncipes da Babilônia. Ele vai ser o homem com a maior autoridade
sobre a Babilônia. Ele estará apenas abaixo de mim. Se a gente usasse uma linguagem de hoje, nós diríamos que Daniel estava prestes a ser promovido a primeiro-ministro da Babilônia. Como é lá o Boris Johnson, né? O Boris Johnson, o cara que não tem pente em casa. Não sei o que acontece com o Boris Johnson. Toda vez que ele aparece na televisão, ele está descabelado. Mas o camarada é autoridade, é ou não é? Se o cabelo dele é feio ou é bonito, não importa. O que importa é que ele tem autoridade, ele é um homem de destaque. Não só onde ele está, mas no mundo. É um homem respeitado no mundo. Então, o rei Dario quer fazer Daniel ser o homem mais respeitado na Babilônia. E por quê? Se você ler Daniel capítulo 6, versículo 3 e 4, diz a palavra que Daniel tinha um espírito excelente. E quando fala de espírito excelente, nós estamos falando do Espírito de Deus que habitava na vida de Daniel. Mas Daniel, desculpa falar dessa forma, é um velho de 86 anos de idade. Quando a pessoa chega nessa idade, geralmente, ela não está sonhando mais. É verdade ou não é? Ela já está entendendo que a vida está chegando ao fim. Sim ou não? A minha avó tinha 81 anos de idade. 81? Sim. 81, deixa eu fazer a conta aqui, peraí. Ela era de 36, ela faleceu nesse ano. Meu Deus do céu, eu estou ruim de conta hoje, hein? 84, né? 85. Não, ela tinha 84, ela não tinha completado 85 anos ainda. Então minha avó morreu aos 85 anos de idade. Dificilmente a gente ouvia a minha avó dizer assim: eu quero conhecer Miami. Dificilmente. Minha avó, assembleana, eu não gosto de usar muito esse rótulo, eu gosto de assembleano, presbiteriano, batista, eu acho uma bobagem isso. Até respeito, mas não vou deixar de expor a minha opinião. Eu acho uma bobagem, eu acho que a gente tem que ser de Cristo. Não tem que ficar defendendo placa de igreja não, porque lá no céu não vai ter placa de igreja. Lá não vai ter um canto só para os da Assembleia, só para os da Quadrangular, só para os da Paz e Vida. Mas enfim, tem gente que gosta de defender essas coisas e vai continuar defendendo até Jesus voltar. Só que a minha avó, desde criancinha, membro da Assembleia de Deus, e ela nunca disse, por exemplo, eu quero conhecer o lugar onde foi inaugurada a primeira Assembleia de Deus no Brasil. Nunca disse isso. Talvez lá quando ela era jovem, mas na velhice, minha avó não falava de sonhos. Porque quando a pessoa percebe que a idade está avançada, ela diz assim: tudo que eu tinha para viver, eu já vivi. Eu já vivi. Talvez a única coisa que a pessoa deseje muito quando ela chega nessa idade avançada é ter saúde. É verdade ou não é? Eu só quero saúde. Eu não quero dar trabalho para ninguém, eu só quero saúde. Se eu tiver que morrer bem velhinho, que eu morra com saúde. É assim que a pessoa pensa. Então Daniel não tinha pretensão nenhuma de ocupar nenhum tipo de cargo maior do que o cargo que ele já ocupava na Babilônia. Mas aos 86 anos de idade, o velhinho Daniel recebe uma proposta de promoção. Eu vou colocar você acima. Por que ele estava sendo promovido? Porque ele era bom no que fazia? Talvez não. Mas ele estava sendo promovido porque Deus queria promovê-lo.
E quando Deus quer promover uma pessoa, não importa a idade que esta pessoa tenha. É isso que você tem que entender. O que você está prestes a receber por esses dias, não vai vir das mãos de ninguém, a não ser das mãos do nosso Deus. Você quer aplaudir o Senhor Jesus? Pode aplaudi-lo. Vamos voltar para a história do Davi. Você acha que Davi pensava em um dia se tornar o rei de Israel? Não. Isso nunca se passou pela cabeça dele, gente. Davi não desejava aquilo. Por exemplo, dia desse eu estava vendo o menino lá que fez 2 gols no Uruguai. Sei lá que dia que foi. O jogo do Brasil não foi aqui, em Manaus? Que dia que foi o jogo mesmo? Quinta. Obrigado. Aí o menino que fez 2 gols, qual o nome dele? O rapaz lá, que é lá da periferia de Porto Alegre. Hã? Rafinha? É Rafinha? É Rafinha ou Marquinho? Rafinha. Aí ele estava dando entrevista, né? Ele estava dando entrevista. E aí ele estava dizendo para o jornalista lá, o repórter que estava entrevistando ele, que o maior sonho da vida dele era um dia poder jogar na seleção brasileira. Só que ele nunca acreditava que um dia esse sonho se tornaria realidade. O menino lá da periferia de Porto Alegre jogaria na seleção brasileira de futebol. Ele sonhava, mas não acreditava que esse sonho um dia fosse se tornar realidade. Aí ele se torna o protagonista de uma das seleções de futebol mais reconhecidas no mundo. Você está entendendo? Sim ou não? Aí depois eu estava lendo uma matéria que ele estava dando uma entrevista. E nessa entrevista que ele deu nesta matéria, ele disse com todas as palavras que quem colocou ele aonde ele foi colocado foi Deus. Você está compreendendo isso? Quem diria que o Rafinha da periferia de Porto Alegre fosse se tornar um protagonista da seleção brasileira de futebol? Mais comentado pelos jornais do mundo do que o próprio Neymar, que é um craque. Quando Deus quer promover uma pessoa, nada pode impedir. E eu estou dizendo para você nesta noite, se prepara, porque você vai viver dias de promoção. Deus vai te promover a lugares que você jamais imaginou que um dia você poderia chegar. Não porque você é bonito, não porque você é bom, mas porque o Espírito de Deus está sobre você. Diga glória a Deus. Vamos voltar aqui para a palavra. Eu estou em 1 Samuel capítulo 16. Vamos para o capítulo 21 agora. Pula lá para o capítulo 21. Depois que Davi foi ungido, começou uma perseguição sem fim contra ele. Imagina só, um rei está reinando e descobre que há um novo rei, ou seja, o reino dele já estava contado, iria acabar. Então Saul começa uma perseguição contra Davi, e Davi, depois de muito fugir, ele vai sentir fome. Eu quero que você entenda o que levou Davi até a caverna. Ele vai sentir fome. E aí ele vai até o sacerdote. Ele está com fome. Fome fala do que, gente? De necessidade. Diga fome, necessidade. De novo, fome, necessidade. Quando ele sentiu necessidade, ele foi procurar um sacerdote. E ele chega para o sacerdote, no capítulo de número 21, e versículo de número 9. Aliás, eu vou ler um pouquinho mais para trás. Versículo 6. Então, o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro pão, senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Pula para o versículo 9.
E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela está aqui, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dama. Preste atenção nesses dois versículos. Eu vou pedir para você fazer uma anotação, se der, no versículo 6, onde está escrito pão sagrado. Veja aí, onde está escrito pão sagrado no versículo 6. Passe um traço aí de baixo. E no versículo 9, logo no início, onde está escrito a palavra espada. Eu quero que você sublinhe essa palavra, espada. Davi vai até o sacerdote, e diante do sacerdote ele vai pegar duas coisas. Qual foi a primeira? O pão. Qual foi a segunda? A espada. E por quê? Por que Davi pega estes dois elementos, o pão e a espada? Primeiro, o pão da vida é Jesus. E a espada é a palavra de Deus. Você pode estar passando por uma luta terrível. E você pode até estar passando por um momento difícil de necessidade. E você levanta a mão para o céu e você começa a dizer: agora só Deus para me livrar. Só Deus para me suprir. Só Deus para me tirar desta situação. E Deus está falando para você que mesmo diante desta necessidade, desta dificuldade que você está enfrentando, se você buscar o pão, e se você buscar a espada, então nenhum levante contra a tua vida vai poder prosperar, porque você vai ter o pão da vida, que é Jesus, e você vai ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com o pão da vida, que é Jesus, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você vai chegar aonde você quiser chegar, e ninguém vai impedir você de chegar lá. Pode aplaudir o Senhor. Diga: eu creio nisso. Mas sabe o que é interessante? Muitos não mostrariam esse lado da história, mas eu vou mostrar. Eu vou mostrar porque, se está na palavra, a gente tem que mostrar. Depois que Davi pega o pão, o que representa o pão mesmo? Jesus, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. Mesmo depois que ele pega a espada, o que representa a espada? A palavra de Deus. Mesmo com o pão e com a espada na mão, Davi foge. Ele foge. Ele vai embora. E nessa fuga, é aqui que eu queria chegar. Ele entra aonde? Numa caverna. E lá naquela caverna ele vai encontrar com outros 400 homens que, segundo o texto que a gente leu no início, estavam em aperto. O principal motivo de uma pessoa estar em aperto é a desobediência a Deus. Vou te dar um exemplo aqui. Eu vou até pedir para você localizar aí o livro do profeta Jonas. Vamos ver quem acha primeiro Jonas. Jonas capítulo 1. Vai lá. Quem conhece a história de Jonas sabe que Jonas vivia orando para que Deus usasse a vida dele. Aí um dia Deus manda ele pregar a palavra como profeta numa cidade para onde ele não queria ir. E quando ele ouve a voz do Senhor, ele decide fugir. Compra uma passagem, sobe num navio cargueiro e vai na direção contrária do lugar para onde Deus queria que ele fosse. Aí o que Deus faz? Envia uma tempestade forte. O barco quase vira. Aí lançam a sorte, e a sorte cai sobre quem? Sobre Jonas. Que azar, não é? E aí eles pegam Jonas e fazem o que com Jonas? Estou resumindo. O que eles fazem com Jonas?
jogam ele no mar. Não adianta você tentar ir para onde Deus não quer que você vá. E não adianta você querer fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Se você ler o capítulo 1 do profeta Jonas, o versículo 15, eu vou ler aqui o versículo 15. Diz assim: e levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Você veja que o problema todo era por causa dele. Todos os que estavam naquela embarcação estavam em aperto. O que é estar em aperto? É estar numa situação onde nós não temos o controle. Estavam em aperto. Mas por que estavam em aperto? Porque havia dentro daquele barco alguém que estava em desobediência a Deus. Se você ler o versículo 17, diz assim: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas, quantos dias? 3 dias e 3 noites, aonde? Nas entranhas do peixe. Eu te pergunto, você acha que a entranha de um peixe é o lugar arejado, espaçoso ou apertado? Porque Jonas estava agindo com desobediência, ele entrou em aperto. A pessoa vai parar em aperto por causa da desobediência. Deus manda ela ser dizimista, ela não é. Deus manda ela ser ofertante, ela não é. A palavra diz que ela tem que ter compromisso com Deus, ela não tem. Aí não tem jeito, vai parar em aperto mesmo. Quando a pessoa começa a fazer o contrário daquilo que Deus ordenou, situações de aperto começam a surgir na vida dessa pessoa. Só que Deus quer livrar a pessoa. Ou você acha que Deus gosta de ver um filho em aperto? Claro que não. Claro que não. Só que a pessoa tem que se comprometer com Deus para Deus tirar a pessoa do aperto que ela está vivendo. Se você ler o versículo 1 do capítulo 2, vamos lá, em Jonas ainda, capítulo 2 e versículo 1. O que o Jonas vai fazer? Uma oração. Ou seja, ele vai voltar a se comprometer com o Senhor. Ele vai voltar a buscar direção em Deus. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouvistes a minha voz. Lá no versículo 10 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. Olha aí. No momento que Jonas se arrependeu de haver desobedecido ao Senhor, e ele colocou isso na oração. E a oração de Jonas já é uma oração profética, porque ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouvistes a minha voz. Aí Deus deu uma ordem. E o peixe vomitou a Jonas na terra. Ou seja, quem é que tira a pessoa do aperto? Deus. Deus. Quando você se comprometer com Deus, quando você fizer aquilo que você falou que iria fazer, Deus vai dar uma ordem para esta situação que te aperta. E esta situação vai ter que te abandonar. E você vai receber o livramento de Deus em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Só que eu quero voltar aqui aonde nós começamos. Eu usei aqui o profeta Jonas só para ilustrar. Vamos voltar lá para Davi. Lá onde nós começamos a leitura, em 1 Samuel capítulo 22. Vamos lá que eu já estou terminando. 1 Samuel capítulo 22. Versículo de número 1. Davi pegou o pão e pegou a espada e fugiu. E aonde ele foi parar? Na caverna. Na caverna.
Davi está com o pão e com a palavra, e ele está numa caverna. Ele está numa situação difícil. Mas por que ele está numa situação difícil? Ele era desobediente? Não, Davi não era desobediente. Mas ele estava escondido na caverna, onde, segundo o que nós lemos, ele encontrou com mais 400 homens que estavam em aperto. Além de aperto, os homens estavam como? Endividados. E além de endividados, eles estavam desanimados, desiludidos. A expressão aqui é espírito desgostoso. Você vê que às vezes a pessoa tem o pão, ela tem a palavra, mas ela se esconde. Ou ela se esconde atrás de um pecado, ou ela se esconde atrás de um voto que ela não pagou, ou ela se esconde atrás de um medo, ou ela se esconde atrás de uma mentira. E ela não consegue sair do esconderijo. O único esconderijo aonde nós precisamos estar é no esconderijo do Altíssimo. Amém, igreja? Se você ler depois aí os versículos posteriores, eu vou ler com você. No versículo 3, diz assim: foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Preste atenção. Davi está dizendo para o rei: eu vou para a batalha, eu vou para a luta, mas eu não posso levar o meu pai e a minha mãe. Não tem como eu levar a minha família para esta batalha, porque esta batalha o Senhor confiou a mim, não àqueles que estão comigo na minha casa. Eu preciso que você cuide da minha família enquanto eu estiver na batalha. Ele diz para o rei. Preste atenção nisso aqui, porque há algo profético por detrás disso que Davi está pedindo para o rei fazer para ele. Enquanto você e eu estamos na batalha, você pode ter a certeza de uma coisa: a tua família vai ficar aos cuidados do rei, mas não do rei homem, e sim do rei de toda a terra, do rei dos reis e do Senhor dos senhores, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Então, voltando aqui, para a gente fechar a mensagem, vamos voltar aqui no capítulo 22, e versículo de número 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Então diga comigo assim: desobediência põe a pessoa em aperto. Só que o compromisso com Deus livra a pessoa do mal. Por isso que você tem que fazer compromisso com Deus. E quando você fizer compromisso com Deus, você tem que ir até o fim. Você não pode parar no meio do caminho porque alguma coisa inesperada aconteceu. Imprevistos sempre haverão. Mas a gente não pode usar os imprevistos como desculpa para quebrar o compromisso que nós fizemos com Deus, porque a Bíblia diz que quando a Deus fizeres um voto, nunca tardes em cumpri-lo. Porque Deus não se agrada de voto de tolo, aquilo que votares paga-o. Eu gostaria que você se colocasse de pé no teu lugar agora. Se coloque de pé no teu lugar, por favor. Eu não sei como é que você chegou aqui. Não sei. E eu não falo como é que você chegou aqui, me referindo a meio de transporte. Se você veio a pé, se você veio de Uber, se você veio de bicicleta, se você veio de motocicleta, se você veio andando, se você veio correndo. Eu digo, eu não sei em que situação você chegou aqui. Eu não sei se você está na mesma situação que aqueles 400 homens que procuraram Davi estavam. Se você está em aperto. E quando a gente está em aperto, a gente fica sufocado, não fica? A gente procura uma saída e não encontra. Mas eu quero dizer para você aquilo que Paulo escreveu na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 10, versículo 13.
fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes com a tentação vos dará escape para que a possais suportá-la. O que é o escape? O escape é uma saída. Antes de você entrar nesse aperto que você entrou, a palavra de Deus já dizia que Deus já havia preparado uma saída para você. Você entrou aqui hoje, talvez, sem expectativa nenhuma. Sem perspectiva de melhora. Eu vou lá porque se está ruim com Jesus, sem Jesus, vai ficar pior. Eu vou lá. Se Deus fizer alguma coisa, ótimo. Se não fizer, já está tudo ruim mesmo. Mas Deus está falando para você que antes desta situação de aperto se levantar na tua vida, Ele já havia preparado uma saída. Deus vai te mostrar esta saída. Já foi preparada. Agora Ele vai mostrar para você. Ele vai te indicar o caminho. Por onde você sai desta situação. E qual é o primeiro caminho que você tem que trilhar para sair desta situação? Ser obediente à palavra de Deus. Vem cá, por que Saul perdeu o reino? Porque ele obedeceu ou porque ele desobedeceu? Então a desobediência, ela não só coloca a pessoa em aperto, como faz a pessoa perder aquilo que recebeu. Davi entrou no lugar de Saul porque ele era obediente a Deus. O que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Pastor, mas lá na frente Davi vai errar também, sim. Mas agora, no momento que ele está sendo chamado e escolhido por Deus, ele não está cometendo erros. Ele está sendo obediente. Depois ele vai errar. Depois ele vai errar. Aí já é uma outra história, já é um outro momento, já é uma outra fase da vida dele, já é um outro tempo. Eu estou falando desse momento, do momento que Deus chama você. Você crê que Deus chamou você aqui? Sim ou não? Deus te chamou aqui. Você tinha coisas para fazer e mesmo assim você veio. Talvez você estava ocupado com algumas coisas e parou de fazer aquilo que te ocupava e veio. E sabe por que você veio? Porque Deus tem uma promessa para você, para te tirar deste aperto em que você está. E quando a gente fala de aperto, muita gente associa isso a questões financeiras somente. Mas a pessoa não tem falta de dinheiro não, ela tem muito dinheiro. Mas ela está passando por um aperto na saúde. A saúde não vai bem. A família não vai bem. A vida sentimental não vai bem. A vida profissional não vai bem. E o pior, a vida espiritual não vai bem. E ela não vê saída. Ela não vê saída. Mas eu vou dizer para você que você não via saída. Agora, se você abrir os teus olhos da fé, você vai ver a saída que já foi preparada. Fala, a saída que eu preciso já foi preparada. Já está preparada. E eu creio, amados, que por esses dias nós vamos ver Deus fazendo coisas que nós não imaginávamos que nós veríamos Ele fazer. Eu não vou dizer que nós não imaginávamos que Ele faria, mas que nós não imaginávamos que veríamos Ele fazer, principalmente em nós. Sabe por que Deus chamou você aqui? Porque Deus tem algo especial para você. Você não veio aqui por mera coincidência, por obra do acaso. Você faz parte de uma escolha feita por Deus. Eu sei que às vezes o aperto faz a gente desanimar. Porque se você lê a ordem dos homens que foram chegando, primeiro, os que se achavam em aperto. Depois, você percebeu aí que aperto não fala só de questões financeiras? Porque depois, quem é que chega depois? Gente que estava endividada. E você sabe que naquela época, quando alguém tinha uma dívida, perdia todos os bens que possuía, e se os bens não fossem suficientes para pagar
o total da dívida, a pessoa perdia até os filhos. Lembra da história da viúva de Eliseu? A gente fala viúva de Eliseu para associar. A de Elias era de Sarepta. A de Eliseu era que o marido dela era um servo do Senhor, mas morreu deixando uma herança de dívidas para a mulher. E a mulher, coitada, não tinha como pagar a dívida. Os credores levaram tudo que ela tinha dentro de casa e deixaram apenas uma botija de azeite. E sabe lá se tinha azeite dentro daquela botija. E ela, desesperada, chega para o homem de Deus e fala: agora vieram os credores e querem levar os meus 2 filhos. Aquela mulher estava numa situação de aperto. Estava ou não estava? Sim ou não? Mas o que tirou aquela mulher daquela situação de aperto, igreja? Obedecer a palavra do homem de Deus. O homem de Deus disse: vai para a tua casa, antes passa nos teus vizinhos, peça vasilhas emprestadas, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra na sua casa, fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos, e encha os vasos com esta botija, e põe à parte o que estiver cheio. Ela obedeceu. Era loucura? Era, mas ela obedeceu. Como é que você vai encher um vaso de 5 litros com uma botija que não tem nenhum? Você está compreendendo? Você pode dizer para alguém aí: eu sei que não dá para mexer com a pessoa assim, como eu gostaria de mexer você assim agora. Mas olha para essa pessoa que está do teu lado aí, olha nos olhos dela, olha lá no fundo dos olhos dela, e diga assim para ela: se você obedecer, você vai longe. Fala assim: você vai tão longe que ninguém vai conseguir te alcançar. Deus vai te levar longe, meu irmão. Deus vai te levar longe. Você vai chegar a lugares que você não imaginou que poderia chegar. Davi era um jovenzinho, um ruivinho, um pastorzinho. Agora ele é rei. Sabe por quê? Porque Deus tem planos na vida de quem é obediente. Deus tem planos na vida de quem faz o que Ele manda. Às vezes você está nessa situação de aperto porque por alguma razão você deixou de fazer aquilo que Deus mandou. Mas hoje você tem a oportunidade de se consertar, de se corrigir, de se arrepender, de voltar atrás, de começar de novo. Deus te trouxe aqui nesta noite para isso, para você ter um novo começo, para você ter uma nova chance, para você ter uma nova oportunidade. Só depende de você. Não adianta você ficar chorando leite derramado. Deus vai fazer coisas novas na tua vida. Para de se preocupar com aquilo que você perdeu e comece a se concentrar naquilo que você vai ganhar daqui para frente. Eu gostaria muito que você profetizasse aí na vida de alguém. Escolhe alguém aí, levanta a mão direita na direção dessa pessoa e diga assim: Deus está trazendo um tempo novo para você. Fala isso, profetiza aí. Glória a Deus. O relógio de Deus foi alterado, querido. Deus está trazendo um tempo novo, um tempo diferente daquele tempo que você estava vivendo até aqui. Mas para você viver esse novo tempo, você vai ter que se dispor a obedecer. Obedecer implica em você deixar de fazer o que você gosta para fazer aquilo que Deus quer que você faça, mesmo que isso não seja agradável a você. Você acha que Abraão, quando Deus falou para ele: oferece a mim o teu único filho, Isaque, a quem amas, em uma das montanhas que eu te direi. Você acha que Abraão, ouvindo aquela palavra, ele estava feliz em fazer aquilo que Deus estava mandando? Claro que não. Mas ele obedeceu. Obedecer não significa que você vai gostar de fazer aquilo que alguém está mandando. Amém? Às vezes você pode fazer batendo o pé, com raiva, irado, furioso, revoltado, mas faz. Porque a bênção vem quando você faz, não importa como você faz, o importante é que você faça. Amém? Quem aqui já obedeceu a Deus dessa maneira? Nervoso, com raiva, eu não quero, e foi lá e fez. Se eu pudesse eu não faria.
Minha gente, Jesus passou por isso. Jesus não sabia que entregar a sua vida em sacrifício agradável a Deus, em cheiro suave, era vontade do Pai? Era ou não era? Ele sabia ou não sabia? Mesmo assim, lá no Getsemane, ele fez aquela oração: Pai, se possível. Só que Jesus é Jesus, né? É outro nível. Se possível, olha como ele ora. E às vezes tem gente chegando para Deus e falando assim: ou o Senhor faz, ou eu vou embora da igreja. Olha como Jesus falava com o Pai: se possível. Olha a diferença de Jesus para a gente. É ou não é? Fala para o irmão do teu lado aí: por isso que ele é Jesus. É. Olha a diferença. E quem concorda que Jesus tem muito mais intimidade com o Pai do que a gente aqui? E mesmo com toda a intimidade que ele tinha com o Pai, ele chega, sabe, com todo cuidado, não querendo desagradar o Pai, não querendo ferir o coração do Pai. Porque quando um filho deixa de fazer a vontade do Pai, o Pai é ferido. Porque o Pai, ele dá tudo pelo filho. E Jesus chega dizendo: se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Tudo que eu vou passar, eu sei que vai ser doloroso demais, mas se for a tua vontade, eu vou passar por tudo isso. Sabe qual foi a recompensa? Poxa vida, eu achei que tinha acabado a mensagem. Quero que você abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor. Eu acho lindo isso aqui. No capítulo 2 de Filipenses e versículo de número 5, a palavra de Deus diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o que, gente? Obediente até a morte, e morte de cruz. O que ele ganhou com isso? Versículo 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, glória! Glória ao teu nome, Jesus. Olha a recompensa. Depois que você passar por tudo isso, por todo este processo, seja de aperto, seja de endividamento, seja de desânimo, olha a promessa: Deus vai te exaltar poderosamente. Fala de novo para alguém aí, fala: tem tempo novo chegando, hein? Deus vai mudar as tuas vestes. Ele vai tirar as tuas vestes de tristeza, de choro, e vai te dar uma veste de alegria. Me ajuda aí a chamar a atenção da pessoa do lado. Fala assim para ela: é só obedecer, querido. Fala aí: é só obedecer. É só obedecer. Nem que seja com raiva. Lembra do Naamã? Quem lembra do Naamã? Levanta a mão aí. Quem ele era? O braço direito do rei da Síria.
um homem guerreiro, um homem de valor, um homem que tinha uma posição elevada. O que aconteceu com Naamã? Foi acometido de uma lepra. Aí falaram para ele viajar para Israel e falar com um homem de Deus, chamado Eliseu. Ele chega em Israel e fala: aqui, vou falar com o homem de Deus, eu vou falar com o rei de Israel. Eu sou o Naamã, quem tem que me receber é o rei de Israel. O rei de Israel olha para ele e fala: não posso fazer nada por você. Vai lá na casa do Eliseu, o homem de Deus, ele te dirá o que você deve fazer. Não adianta você achar que quem está em posições mais elevadas pode te ajudar. Porque Deus usa quem Ele quer usar, não quem você quer que Ele use. Aí ele chega na casa do Eliseu. Eliseu morava assim imagina, vou falar de um modo grosseiro, tá? Desculpa aí. Ele morava tipo num morro. Aí o Naamã está lá embaixo com a sua comitiva. Muita gente foi naquela viagem com ele. Ele chegou lá com toda aquela pompa. Aí o Eliseu olhou assim pela fresta da porta. Falou para o servo dele. Qual era o nome do servo do Eliseu? Quem acertar vai ganhar uma Fiat Toro. Fica quieto, pastor Bruno. Deus vai te dar. Aí ele falou para o Geazi: desce lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ficará limpo. Geazi chegou lá, falou para o Naamã: olha, meu senhor Eliseu diz para o senhor se banhar 7 vezes ali nas águas do Rio Jordão. E ele disse que quando o senhor fizer isso, o senhor vai ficar limpo. A lepra vai deixar o seu corpo. O Naamã ficou doido, rodou a baiana. Ficou indignado. Viajou uma distância daquelas para chegar lá. E o homem de Deus nem quer falar com ele. Nem desce aqui para me receber. Quem ele pensa que eu sou? Aí um dos servos de Naamã chega para o Naamã e fala assim: ô meu senhor Naamã, se o homem de Deus tivesse te pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Em outras palavras, é tão simples, é só ir lá e tibum. O senhor tem nada a perder. Aí ele foi lá e fez. Fez com raiva. Fez indignado. Mas fez. Quando saiu da água, depois do 7º mergulho, como é que estava Naamã? Limpo. E o texto fala que a pele de Naamã tornou-se como a pele de uma criança. Melhor que a sua, que está toda cascuda. Tem que passar Avon todo dia. É verdade ou não é? Deus não só arrancou a lepra do corpo de Naamã, como restaurou toda a sua pele. Fez uma reforma completa. Eu poderia ficar horas falando aqui, porque Deus está falando para eu falar, então eu vou falar. Você vai viver dias de reforma na tua vida. E quando a reforma começa é um transtorno só, não é? Eu lembro quando a gente começou a reformar isso aqui. Hoje, apesar de algumas coisas que ainda estão por fazer, isso aqui parece um paraíso hoje. Mas quando a gente chegou aqui, meu Deus do céu, que transtorno, que dificuldade. Mas depois que fica pronto, a gente até se esquece de como foi difícil. Depois que Deus fizer essa reforma na tua vida, você até vai se esquecer de como foi difícil. De como foi terrível esse tempo de aperto, de desânimo, de choro, de tristeza. Vamos orar, gente? Vamos orar?
Vamos orar, porque se deixar eu vou ficar falando aqui até 10 horas. Vamos orar? Quem quer orar? Levanta a mão aí. Vamos orar? Tem um projeto de vida aqui para a gente orar. Vamos aproveitar esse momento para orarmos pelo projeto de vida também. Quem pode estender a mão na direção do altar, faça isso. Faça isso. Faça isso. Feche os teus olhos. Ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, eu tenho certeza de que o Senhor me trouxe aqui, nesta noite, por um único motivo. Eu fui escolhido. E eu não fui escolhido porque eu sou melhor. Eu não fui escolhido porque eu sou mais forte. Eu não fui escolhido porque eu tenho mais fé. Não fui escolhido porque amo mais ao Senhor. Fui escolhido porque o Senhor decidiu que fosse assim. Eu só tenho que dizer: muito obrigado, Senhor, por ter me escolhido, mesmo sabendo das minhas falhas, dos meus defeitos, das minhas imperfeições, dos meus escorregões, das minhas rebeldias, da minha desobediência. Eu estou aqui e estou disposto a fazer o que o Senhor mandar, ainda que pareça difícil demais, porque eu não tenho outra opção a não ser o Senhor. Como Pedro disse: para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? É por isso que eu estou aqui. Eu entrego mais uma vez o meu projeto nas Tuas mãos e peço, por favor, que o Senhor trabalhe nele, que este projeto seja para louvor e para a glória do Teu nome, que tudo que o Senhor fizer, faça o Teu nome ser exaltado na minha vida e através da minha vida. Eu abro, Senhor, nesta noite, o meu coração para obedecer somente a Tua voz, e ainda que obedecer a Sua voz implique em eu renunciar coisas que antes eu tinha muito apego, eu vou fazer, porque eu sei que a recompensa que o Senhor me dará será muito maior do que as coisas que eu renunciei. Meu Deus, não me deixe desistir, não me deixe desanimar, e não permita que a tristeza e a angústia e a aflição dominem o meu coração, mas me ajuda a seguir em frente, porque eu não vou abrir mão do Deus que me escolheu, que me chamou, que me fortaleceu e que me levantou. Eu vou contigo até o fim, eu vou contigo até as últimas consequências. Então pode me abençoar, porque eu não pretendo desistir, em nome de Jesus.